E olha a festa da torcida do Flamengo em Maringá, recebendo aí a equipe do Flamengo para a partida de hoje. E a torcida gritou o nome de Jorge Jesus na recepção do Flamengo. Nós vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre o Flamengo, mas antes já chega deixando o like e escreva nos comentários se você quer a volta de Jorge Jesus. Bora pro vídeo de hoje. Em Maringá, pro jogo de logo mais. E agora a gente vai acompanhar um áudio vazado do Mister. Como diria outro, estrategicamente vazado, Abel? Como que é isso? Estrategicamente vazado? Não sei, vamos ouvir esse áudio aí. Você pergunta assim, vaso agora? Vaso agora ou daqui a pouco? Mister Jorge Jesus, num áudio vazado. Agora. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são o fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso. Mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino. E eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que 1 semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora, não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. Tá aí, Rafael Prats, a sua análise do conteúdo da fala do Jorge Jesus e do vazamento. Como é que é? Estrategicamente vazado, você acha? Esse áudio aí eu vou te contar, hein? Primeiro que se o Jorge Jesus mandou para um amigo dele, o cidadão não sei se é tão amigo dele, né? Vou mandar só para você. Só conto para você, o cidadão conta para todo mundo. Isso é bom para guardar segredo, Abel? Quando você quer contar para uma pessoa que é fofoqueira, só o seguinte, eu não vou contar para ninguém o segredo, vou contar só para ela. Aí essa pessoa conta para todo mundo. Pronto, torcida do Flamengo. Aí você descobre que é. Do Flamengo todo, entendeu? Então, assim, eu não sei se esse áudio vai ter algum tipo de peso na negociação. O Jorge Jesus é um técnico muito midiático, muito competente, mas muito midiático também. Trabalha e é uma negociação com um clube que é muito midiático, que é o Flamengo também, muito popular como o Flamengo. Não sei se a impressão que dá o áudio é que assim, olha, eu tenho um tempo de contrato aqui, não vou sair antes de maio, e se eu não acertar com o Flamengo, não pensem aí no Brasil, não pensem vocês, rubro-negros, que eu não acertei porque pedi mundos e fundos, porque pedi muito dinheiro. Não acertei porque eu não pude sair agora, ou porque o desejo do Flamengo era para receber agora, para eu chegar amanhã e eu não posso sair amanhã. Teve uma coisa lá de exigência de 1 semana, né? O Flamengo só pode esperar uma semana. Uma semana ele não vai vir daqui Não, ele tem contrato até o final de maio. A gente tem que pontuar, o Fenerbahçe é um grande clube. Quem talvez não tenha um acompanhamento do futebol turco do que é o Fenerbahçe. Apaixonada. Um clube muito popular. O futebol na Turquia é de um fanatismo muito grande. O Fenerbahçe tem chance de ser campeão turco com Jesus ainda. Quer renovar com ele. Pode chegar a uma final de Copa da Turquia também. Tem um confronto direto com o Galatasaray. Então é uma situação que, assim, a gente entende que, olhando aqui para o lado, como diz o outro, para o lado de cá, tem que vir para o Flamengo amanhã, identificado, ídolo do Flamengo. Não é assim. Tem contrato com o Fenerbahçe. O presidente do Fenerbahçe, o próprio Jesus, falou que é um amigo pessoal dele, que foi o contratar em Portugal quando ele saiu do Benfica. Deve ter feito um belíssimo contrato com ele. Então, assim, uma coisa às vezes é o tempo do Flamengo, outra coisa é o tempo dele. São tempos diferentes. Isso que você falou. O presidente do Fenerbahçe é um amigo pessoal dele. Ele falou isso. Isso muda o quê no futebol? Jorge Jesus também tinha vários amigos do Flamengo. O do Benfica era amigão dele. Os caras do Benfica, amigo dele. Flamengo, mas eu acho que amizade, churrasco, mister, tarará, renova contrato, renova. Tá assinado o contrato, renovei. Um mês depois,
Tchau, vou Você tá embora. falando de churrasco, estão até errando as Churrasco, isso câmeras daí aí. deixa para outro dia, Abel. Aí o negócio de churrasco esquece. Não, tô aí, brincando. O que É acontece? óbvio que eu exagerei, mas falando não, sério. não. Amizade é importante, tá? Mas no mas futebol, amigo... Não, mas o que Amizade. ele quer dizer é o seguinte, Abel, é muito em relação ao tempo dele. O tempo dele, às vezes, é um, do Flamengo é outro. Ah, sim. Se o Flamengo quer para semana que vem ele não tem como acertar com o Flamengo. Para chegar ao Flamengo, isso que eu estou querendo dizer. Ele não vai sair do Fenerbahçe até o final de maio. Tem contrato, está disputando campeonatos. Quando ele falou do presidente, da amizade que ele tem com o presidente do Fenerbahçe, claro que para a imprensa turca ele às vezes vai falar uma coisa, para a imprensa brasileira vai falar outra coisa. É um técnico muito vivido, Você mesmo falou. rodado, midiático, está nesse métier há muito tempo. Né? Então, o que acontece? Apareceu aqui na crise do Paulo Souza. Entendeu? Então, Foi ver escola de samba. querendo dizer, me parece que é isso. Olha, se eu não for para o Flamengo agora, eu não posso ir agora. Por favor, vocês que conhecem aí, como quem diz, me ajudem aí também. Tem um contrato aqui. Até o final de maio eu não vou sair. Mas tem um elemento legal nesse áudio aí, pelo menos do meu ponto de vista. O Márcio Braz é o novo dirigente do Flamengo? Essa certeza de que se esperar... Não, é Marcos Braz, Márcio né, prof? Braz, essa é uma coisa interessante. Mas é o jeito que ele fala, mas... claro. Várias vezes ele tem a certeza de que se o Flamengo esperar esse mês, ele vem. Você sentiu isso? Me passou isso. Se botar um interino, vamos supor que o Flamengo bote um interino para aguentar esse mês aí. Até o final de maio, ele dá chega. uma brecha ali a se entender. É claro que tem a questão financeira, que Claro. ainda não falei de dinheiro, não sei o quê. Um mês e meio, não é um mês e meio? Isso. Mas Quem vai a gente ouvir da boca do Jorge Jesus, que eu falei, agora vai ser para sempre, eu vou falar sempre. Da boca do Jorge Jesus. Prof, vai. Pode falar o nome. Vem com receio, prof. Jorge Jesus, estava com saudade. Do Jorge Jesus, né, você ouvir da boca dele essa possibilidade de que se o Flamengo esperar um mês, ele vem, eu acho que é um fato novo aí. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha esse conhecimento. Ele cria um alvoroço, Ouvindo né? da própria boca dele isso, essa possibilidade como sendo muito palpável, muito real, acho um fato interessante. Acho que é o melhor desse áudio, além desse fato pitoresco do Márcio Braz. Eu acho que ele cria um alvoroço. Ele joga para o Flamengo a responsabilidade de decidir o que o Flamengo vai querer. Agora, tem 2 pontos, né? Ele pode ser acertado com o Flamengo. Acabou aqui o campeonato, eu não vou renovar com o Fenerbahçe, eu vou para aí. O que ele pode fazer é mandar uma comissão técnica de confiança dele para treinar esse tempo. Mas Mas aí, a comissão Pra técnica, ajudar se no bobear, interino. tá com ele lá. Não, tá? mas ele pode mandar o cara de mas confiança aí dele ele e não continuar o restante. sinaliza, Nath, pro Fenerbahçe? Será que ele não quer tratar essa questão? Não, mas ele pode Até o sinalizar o Fenerbahçe e falar, ó, meu amigo, ele não é amigo? Eu quero voltar pro Brasil, eu vou continuar aqui, vou entregar o máximo que der aqui e daqui 1 mês e meio eu vou embora. Mas não sei se é o ideal. Agora, vou ser muito honesta, pensar que o Jorge Jesus é o salvador da pátria pode ser um erro muito grande para a temporada do Flamengo. Não estou dizendo que ele é um bom treinador, já mostrou o que ele fez aqui no Flamengo, mas ele é um técnico de tiro curto, ele é um técnico para pouco tempo. O Flamengo precisava pensar e moldar a sua filosofia de trabalho para um trabalho longo, para um trabalho de continuidade, para um trabalho melhor, porque ele tem um trabalho de mudança de técnico. Nesse período vitorioso do Flamengo, o Flamengo venceu com vários técnicos diferentes, com diferentes formas de pensar o futebol. Então, o Flamengo continua pensando da mesma forma, porque o Jorge Jesus já demonstrou que é um treinador que fica muito pouco tempo em clube. Aí ele vem de novo nessa temporada, ganha título, chega no final do ano ele, vou a embora. volta dele... Cuca? É. Cuca 2? Mas ele tem feito isso. A se gente volta olhar. dele, Nath, apesar disso, eu concordo, ele é de tiro curto, mas o tiro curto dele no Flamengo aqui foi fantástico. Ah, foi. Uma coisa Mas fantástica. quem garante que vai ser igual? Com a coisa fora da curva. Foi Agora eu acho que ele tem que voltar, é inevitável que ele volte, até para o Flamengo se livrar de uma vez por todas dessa maldição. Ele volta, se ele Inevitável der... pro Flamengo, né? Para a diretoria, torcida, pedindo no aeroporto o nome do cara. Então volta de uma vez, se der certo, todo mundo é feliz, e se der errado, acaba essa história do que, sabe, do Dom Sebastião, lá de Portugal, a volta de Dom Sebastião, volta de uma vez, já mostra então que ele voltou e não deu certo, e aí o Flamengo fica livre para ser feliz com outros técnicos. Porque enquanto esse homem não voltar, a gente não vai saber. O problema então, é ele volta de uma vez, vamos tentar. O problema é ele voltar e dar certo e ir embora de novo, vai ficar de novo fantasma renovado. Mas se ele voltar e der certo, é o que o flamenguista quer nesse momento. Ah, mas é curto. Você quer voltar, Essa é a mas música. não lhe darei perdão. Essa é a música. Não É isso. posso perdoar Essa é que eu a gosto, quem é. magoou meu coração.
Eu acho que é muita desorganização de planejamento de futebol você pensar em curto prazo. Óbvio que o resultado que ele dá esportivamente, que ele deu esportivamente ao Flamengo, é inquestionável. Mas a gente trabalha com si, ele vai dar esse resultado de novo? Ele vai ser competitivo de novo? E até ele chegar, você sabe quantos jogos tem? E aí, você tem Libertadores no caminho? É muito. Temos tem uma Copa tela. do Brasil no caminho. Tem agenda? Temos a agenda. Olha aí. Calendário brasileiro. Dia, como diria o Olha outro. aí. Um mês são 3. Veja bem. 12ª rodada só. Até quando esperar por Jorge Jesus, que também nos lembra de uma música da Plebe Rude. Até quando esperar a plebe ajoelhar? Eu gosto dessa. Até quando esperar por Jorge Jesus? Jogos do Flamengo até o fim do contrato do técnico com o Fenerbahçe. Brasileirão. Como é que é? 12ª rodada? É. Dia 25 de junho. Não, mas você acha Peraí, que não estou Mês entendendo meio. nada. é 25/5. O contrato do Jorge Jesus até o final de maio, me parece. Então, mas até ele chegar e treinar o time, até o time assimilar, é isso aí, fi. Ah, entendi. Brasileirão são 12 jogos, é isso? É. Até o Jorge Jesus. Ah, ok. Eu que não estava entendendo, agora entendi. Ok, agora entendi. São 12 Desculpe. Brasileirão. Até a 12ª rodada, o Flamengo teria que esperar o Jorge Jesus e ia disputaria os 12 primeiros jogos com o interino Isso. até a chegada Agora dele. compreendi. Não é? É isso, né? Até o dia 25 de junho, quando termina o contrato dele. O contrato dele termina dia 30. E a 13ª rodada, olha aí, é um jogo contra o Fortaleza no dia 2 de julho. Aí talvez ele já pudesse estar aqui, não sei. A gente tá falando de 36 Copa do pontos. Brasil, depende se o Flamengo avançar ou não contra o Maringá. O primeiro jogo é hoje. Libertadores, a fase de grupos termina no dia 28 de junho. Então ele perderia toda a fase de grupos, não é isso? Na prática. O que não é nenhuma novidade para o Flamengo, porque nos últimos anos, quase todos os anos, o Flamengo troca de treinador quando fase de termina a grupos. fase de É grupos. isso aí. Inclusive, o Jorge Jesus, da última vez que chegou com o brasileiro bem adiantado. Só que chega classificada, né? E Ele chega normalmente Libertadores classificado. ainda fase de grupos, É, né? Aquele isso, baile que isso. ele toma lá no Equador. Mas ele mas chega já é mata-mata, classificado, né? contra Ah, Beleza. era mata-mata. Oitavas de Então, ele final. nem pegou fase de grupos. Não, Oitavas ele de final. chega classificado já. Porque nos últimos anos, o Domi foi demitido no início de temporada, semelhante, né? Mais ou menos. E o Paulo Souza também. Também. Tem que ser um risco muito bem calculado. Você Olha. perdeu uma classe... A gente está falando do Maringá, que tem recursos muito menores do que o Flamengo, mas a Copa do Brasil tem algumas armadilhas. A gente está falando de 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, são 36 pontos, né? E aí a chance de você desgarrar dos times que vão brigar pelo título é muito grande. E aí você tem uma Libertadores fase de grupos. É Ano diferente. passado foi assim, o Dorival pegou o time lá embaixo, no brasileiro. Foi. E conseguiu recuperar, ainda sendo criticado porque poupava em alguns jogos, abrindo mão para a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, a gente está falando de uma fase de grupos, num grupo que é mais equilibrado para o Flamengo, e ele já tropeçou na primeira rodada, né? Eu acho que tem que ser um risco muito bem calculado. Porque para o Jorge Jesus chegar e só disputar o Campeonato Brasileiro, vale a pena todo esse... Ele vai ficar para a próxima temporada? Então, assim, você tem que calcular muito bem o risco. Ele vai chegar nessa temporada e vai assumir e já tem um compromisso firmado para a próxima temporada ele começar com o elenco, fazer pré-temporada e disputar o que tiver que disputar? O risco ou... existe, mas o Flamengo tem que acreditar que com o elenco que tem e com o técnico interino, Claro. ele vai conseguir passar a próxima fase da Libertadores. Claro. Não é? Não, Assim, e certamente se ele voltar, é um contrato que não vai ser um contrato de um ano. Não. Vai ser pelo menos até o final de 2024, eu E a imagino. multa? Então, aí tem que ver tudo isso. Possibilidade de saída de um lado, possibilidade de rompimento do outro. A outra vez ele tinha contrato recém. Ele renovou um contrato e depois acertou com o Benfica. Agora, Pode acontecer. tem que dar um toque para ele, falar assim, ó, não vai me deixar na mão com o primeiro aceno Mas europeu esse que nome aparecer aí, professor, né? esse negócio de não vai me deixar na mão, a gente já viu que não acontece. Não, então nem tenta o homem, não confia nele, então não chama. É isso que eu deveria Eu dizer. esperava. Não, mas com a aprovação dele não tem nenhum, prof. Como assim não tenta o homem? Eu esperava. Eu acho que está inescapável. Você esperaria. Você correria o É risco. inescapável, porque também tem o outro lado dessa coisa. Não correr o risco é o quê? É colocar um técnico que já chega vaiado, como aconteceu uma vez o O Paulo... Rogério Ceni já chegou com rejeição no Flamengo. Paulo Autuori, lembra uma vez Mas que ele muitos vão assumiu? chegar com rejeição. Paulo Autuori assumiu São Paulo, a coletiva ele tinha que ficar explicando por que ele estava lá e não o Muricy. Todo mundo queria o Muricy. Então tem esse outro Não, tem lado o caso também. histórico e antológico do Valdemar. É o senhor sim. Valdemar. O novo técnico do Flamengo
é o Valdemar. Senhor Valdemar. Valdemar é o... Não posso repetir aqui o que... Cícero Melo estava lá. Por que Valdemar? Por que Valdemar? Arará, fora Valdemar. É isso mesmo. Eu acho que a diretoria, se esperar, ela tem o aval do torcedor nesse momento. Vai estar todo mundo do lado. Mas Rede tem o aval até que social, horas? barulhentos. O aval até o time jogar mal e perder, Não, mas começar a todo mundo xingar. Mas a enquete nesse momento é: vale a pena esperarmos um mês por Jorge Jesus? Faz essa enquete mês agora. e meio. Mês e Dá 75% de Também rubro-negros. Não, a gente tá falando... Você esperaria. E você, esperaria. Prats? Tem garantia que ele vai ser o técnico? Se tiver garantia dele que ele vai aceitar e acertar, tudo bem. Se não, não. Não, esperar para nada, não. Tem garantia que ele vai ser o treinador? Pode assinar antes? Então, aí que tá, Abel, porque a Não. saída do Fenerbahçe não é tão pode? simples assim nesse não, porque momento. ele tem contrato vigente. Não pode assinar Não antes. pode. Então, Não, a garantia vai ser na palavra. Se tiver garantia, eu acho que é uma coisa. Sem garantia, não. Partiria para Não outro esperar nome. para nada, não. É botar um interino aí, perder mas 36 Qual pontos. vai ser a não garantia, venham? prof? Qual vai ser a garantia? Você tem que ter uma garantia. Uma garantia, como diz eu, de boca? Não, o mínimo, né? O mínimo de decência ali na não relação. Esperaria. Eu não esperaria. Eu acho arriscado demais. E botar um outro técnico Eu acho qualquer arriscado nesse momento? demais. Não é Qualquer? arriscado? Então eu vou repetir o que eu falei mas o 2 Flamengo- anos atrás. O único técnico do mundo que existe pro Flamengo é o Jorge Jesus? Aos olhos da maioria da Se o Jorge torcida Jesus amanhã rubro-negra, falar, não quero mais trabalhar com futebol, vou descansar, vou curtir minha vida com a minha família, etc e tal. Acabou o Flamengo. O Flamengo... É isso? Não, gente. Tem a saída Sampaoli, por exemplo, mas Ué, mas não, gente, Também é técnico de tempo curto e vai pedir reforço se não chegar. dá não 75% é possível que o de- Flamengo só exista com o Jorge Não. Jesus. Não é possível. É por isso que tem que trazer esse homem logo para acabar com essa Não, história. o Flamengo do tamanho... Com outros Eu não entendi. vai acabar. Porque com isso. a Natália Fala um negócio, falou... então, Sebastião, peraí. que me pegou um pouco. A Natália falou assim, eu não esperaria por isso e aquilo. Aí você falou assim, mas vale a pena trazer um outro técnico que não vai dar certo? Como é só o Não, Jorge que, Jesus? que não vai dar certo, não. Vale a pena trazer um outro que já começa contestado, vaiado. Mas todo mundo vai começar contestado, professor. Jorge Jesus Então não. traz o outro que não é contestado. Mas aí... Mas o outro peraí. não pode vir agora. Peraí, gente. A gente tá falando... Então vai lá. Pelo amor de Deus, é o Flamengo. A gente tá falando de um clube que hoje tem condição financeira para competir com muitos técnicos aí no O mercado. problema não é financeiro. O problema Professor, é em relação a Jesus, mas não aí é financeiro. afetivo, problema afetivo, aí você vai tratar no psicólogo. Ih, Não. Como é que você vai levar Flamengo- milhões? Isso. Quantos milhões de rubro-negros são? Que Olha, isso. psicólogo. O Flamengo essa do foi tamanho... daquela assim, ó. Toma. O Flamengo do tamanho que é, não pode ser refém de um técnico que Mas veio é. aqui e fez 8 meses de trabalho e, quando tinha a oportunidade de renovar e continuar um trabalho que poderia ser promissor, o que ele fez? A maionese começou a desandar ali, pegou o chinelinho dele, a malinha dele, foi para o aeroporto e Mas foi é embora. refém, é refém. Eu não pode ser, esperaria, mas não. é. Eu não Contra os esperaria. Eu acho fatos, não arriscado adianta. demais. Não O adianta. Flamengo tem condição de ir no mercado e trazer um técnico. Agora sim, a gente está falando tudo isso por um erro de planejamento. Porque se tivesse continuado lá atrás... Não é possível que o Flamengo só... Aliás, o Flamengo andou com o Dorival Júnior. Andou, claro, andou com outros Mandou também. embora. E andou é bem. possível que o Flamengo só funcione com o Jorge Jesus, se vier, se tiver oportunidade. É um bom treinador. Bom treinador, fez excelente trabalho. Se ele não puder vir, o Flamengo vai acabar? Refém. O Flamengo é refém do Jorge Jesus, é isso? Enquanto ele não vier, tem essa sombra. Eu sou a favor até para limpar a O sombra. Flamengo tem dinheiro, não tem dinheiro? Sim. Bastante. Tem, muito. Tem tanto técnico bom no mundo. O Palmeiras foi lá, achou um, tá com ele já há 2, 3 anos. E um aí. monte de treinador que dá vai olhar trabalho. e falar assim, esse elenco aí quero. O Flamengo tá com Quero. dinheiro para ir buscar técnico no mundo. Exato. Se não puder, não estou dizendo que eu sou contra a vinda do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus puder vir, ótimo, para tentar retomar o trabalho, tentar repetir o que ele já fez, para acabar com o fantasma dele mesmo. Se o Jorge Jesus não puder, vira a página e vai atrás de outro. O Flamengo tem um baita elenco, tem grandes jogadores. Das outras vezes não deu certo, né? Deu sim, com o Dorival Júnior deu certo. Não deu o Rogério certo porque Ceni foi campeão quebraram o brasileiro. trabalho. Com o Renato Gaúcho quase ganhou a Libertadores. Não, mas Isso não dá certo? Mas todos eles tiveram um prazo de validade, né? Menos Chegar na final e perder a Dorival final nem com merecia gol na esse prazo. prorrogação e não dá como é certo? que foi o início do Carioca? O Abel com Ferreira Jorge também Jesus? perdeu o título com o Mas Palmeiras. Rateou. se fosse tudo fácil como vocês estão falando, esses técnicos estavam aí Mas do cargo até hoje. peraí, Por que não estão? Mas eu discordo Por muito uma de você quando filosofia você da disse que presidência. todos não deram certo. Eu discordo Não, de Não, você. eles deram certo. O Dorival deu Não certo. quiseram. O Renato podia ter... Não, o Renato Mas sabe jogou uma qual- final Ele chegou de na final da Libertadores. Libertadores Jogou e podia ter condenado vencido. Já iam falar que ele ia cair.
Eles deram se certo, ganhasse ou mas não. sempre com aquela história. Mas se fosse o outro, hein? Com esse aqui tá bom, mas se fosse com o outro, hein? Então, mas como então como ninguém que serve. foi o início do Campeonato Carioca com ele depois dos títulos? Não foi bom. Assim, foi o bom time não também, jogava bem. O gente. time ganhou, continuou ganhando muito com ele, sem jogar aquele futebol que encantou todo mundo em 2019. Que aqueles 6 meses realmente foram mágicos para o Flamengo. No Brasileiro, até mais que a Libertadores. Afinal, o time nem foi, não teve uma grande atuação, mas teve uma grande vitória com Se o virada em Flamengo 2 achar minutos. que só vai ganhar título e só vai valer título se estiver encantando, jogando futebol mágico, o Flamengo vai ter problemas. Mas porque é nem- o que o próprio tendo falou. problema. nem todo. Então, vai continuar tendo. Do Dorival pra cá, todo o problema foi esse. Foi. A falta de grife. Tem um monte de gente que fala que final não se Joga, se ganha. joga, se ganha. É que depende O Flamengo de quem, não né? vale. Depende de quem. O Dorival Depende não de quem. tinha É estofo, isso. não tinha... Aos olhos, o Dorival não era tão bonito assim, aos olhos. Pelo amor de Deus, o cara ganhou 2 títulos dos mais importantes e mais rentáveis hoje no cenário nacional para Eu time concordo com brasileiro. você quanto a isso. Fato. Tem que ver, como diz outro, o que o externo acha, né? E o quanto o externo tem influência Então, no interno. o problema Aí é que o é o problema, externo, né? É uma grita muito grande, gente. É uma dúvida. situação... Eu acho que esperar é uma temeridade muito grande. Você está Vamos na falando de hashtag? 36 pontos. F360BR. Bora. Com a participação Gosto da galera. Da galera. Rainer. Bom dia, Rainer. É Nery Henrique. Com base no bom histórico dos interinos no Flamengo, eu concordo plenamente em esperar o Double J. Ah, gostei dessa. Mister. Ah, Tá vendo? Ele tá sendo... Ele tá falando de interinos mesmo, ele tá sendo irônico, chamando todo mundo do Jesus. Não, pra cá. eu acho que é o momento atual. Pra Bom esperar histórico de interinos. Não, ele está Deixaram o falando interino de até ele Andrade, Carlinhos. do Carlinhos, eu acho que é isso. Esse time joga sozinho, vamos classificar na Liberta. Joga só. Mais ao normal, né? Chega de invenção, é o time que tem que jogar mesmo. Claro que alguns desses jogadores estão devendo muito. O Gerson, por exemplo, está numa condição muito abaixo do Gerson que a gente conhece. Mas qualquer um que tivesse juízo botava esse time em campo hoje, né? Para evitar grandes barulhos. Falamos muito do Flamengo e agora vamos falar do Palmeiras. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para essa partida aí contra o Maringá e a movimentação do mercado com o Jorge Jesus. Então vamos ver o que vai acontecer. Nação, já chega deixando o like, não se esqueça e escreva nos comentários para você quem deve ser o técnico do Flamengo. Chegou a hora da torcida do Flamengo começar a se movimentar nas redes sociais para que a diretoria do Flamengo venha fazer tudo o que é possível e o impossível para trazer Jorge Jesus, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.